todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós teremos Alvice tocando para nós das festividades 63 anos da nossa casa. E depois teremos a palestra. Muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Um imenso prazer estar com vocês. Uma tarde calorosa, com muito amor, paz e alegria, né? Vou tocar umas três músicas, mais ou menos, né? Uma alemão e outra aleluia também, né? Tá bom? Eu espero que vocês gostem, né? Obrigado.
Obrigado. Agradecer ao Luiz e as músicas lindas que ele tocou, nos encantou. E essa já foi a nossa prece inicial. E vamos agradecer ao Pai maior e a Jesus por estarmos aqui. E hoje nós teremos a palestra com Maurício Bottolin, Descobrindo o Valor Pessoal e o enfoque é desenvolver autoestima na criança. Boa tarde. Eu estou me ajeitando aqui, o Roberto Carlos agora. Estou me ajeitando aqui, espera um pouquinho. Acho que assim tá bom. Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus esteja conosco. E eu tenho uma pergunta para reflexão de vocês. Quantas vezes vocês se sentiram desvalorizados? Muitas, né? A gente se sente, e é comum. Às vezes no trabalho, às vezes em casa, no grupo de amigos, né? Mas a gente precisa ter em mente que o que não é comum é a gente se sentir desvalorizado em todos esses lugares. Isso não é comum. Ao mesmo tempo, se a gente estiver assim, o problema é conosco, não é com o grupo. Então, quando nós estamos nessa situação, nós estamos com um sentimento chamado desvalor, onde nós não temos mais confiança, nós temos normalmente uma visão negativa, né? Então, muitas vezes a gente se pega reclamando de tudo, né? Estamos carentes de aceitação. E quando esse sentimento toma conta de nós, ele nos leva a outras questões. Uma delas é o isolamento. Então, a gente vê hoje muito isso na sociedade, né? As pessoas se isolam dentro de sua casa, as crianças, em especial, se isolam atrás de um videogame, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essa situação. O que nos leva a isso normalmente? Né? Nós temos medo, nós temos culpas, mas eu acho que o principal é a comparação. Nós nos comparamos muito. E hoje em dia, em especial com rede social, só tem gente feliz, né? Como é que eu posso estar triste e o mundo estar feliz? Né? Como eu disse de manhã, assim, aquele prato de comida maravilhoso daquele restaurante muito legal. E eu tô aqui, né? Pedi uma pizza, né? Mas aquela pessoa, provavelmente, ela comeu omelete a semana inteira para poder tirar a foto daquele prato de comida. Então, vocês estão vendo só a foto daquele prato de comida, né? Então, pessoal, vamos tomar cuidado, né? Com essas comparações. Certamente, cada um de nós tem pessoas melhores em alguns aspectos que nós. Mas cada um de nós somos melhores em alguma coisa. Ninguém é melhor em tudo do que o outro. Ninguém. Eu brinquei também de manhã, eu disse assim, ó, no mínimo, eu posso ser melhor em ser pior em tudo. No mínimo. Brincadeira, pessoal. Então, o que a gente quer falar, né, com isso assim? Tomem um cuidado com as comparações. As comparações, elas muitas vezes são uma característica, né, que nos levam para baixo realmente. Eu tenho 2 filhos. Um do meu tamanho, que é o mais velho, e um pouco maior, que é o mais novo. E eu me lembro quando a gente levava eles eram menores de idade e de tamanho também, e a gente levava eles na escola de futebol, né? Sei lá, 5, 6 anos. E tem alguns pais que acham que o filho tem que ser o Messi. Tem que ser o Cristiano Ronaldo. Se o filho perdesse um gol, tomasse um gol, não acertasse um drible, o pai brigava no alambrado ali.
Gente, que cobrança é essa para uma criança de 5 ou 6 anos? Inclusive, isso é péssimo para ele. Porque a gente perde muitas coisas durante a vida. E ele precisa aprender a perder também. E o jogo de futebol, uma atividade lúdica como essa, é um bom momento dele aprender isso. É um bom momento dele saber que ele também vai perder um dia. Ele vai ganhar, mas ele também vai perder um dia. Então a gente precisa ficar atento. Nós, enquanto pais, enquanto criando nossas crianças, a gente precisa ficar atento com esse excesso de cobrança. Por quê? Esse excesso de cobrança é o que leva essa criança ao desvalor. Eu não sou bom em nada. Não é assim. Todo mundo é bom em alguma coisa. Não é? E o que é o sentimento contrário, então, ao desvalor? É a autoestima. Com autoconfiança, com aceitação de si mesmo. Né? E como se constrói a autoestima? Jesus disse o seguinte: amai ao próximo como a si mesmo. Por que como a si mesmo? Para eu amar o próximo, eu preciso me amar. A pessoa mais importante sou eu. Sem egoísmo, mas eu sou a pessoa mais importante. Eu preciso me amar. Porque se eu não tiver amor, eu não consigo distribuir. Então, se eu não me amar, eu não consigo amar ao próximo. Não é? E a gente precisa ter sempre em mente que Deus nos ama muito mais. Deus nos ama acima de tudo. Existe uma passagem de Mateus 10, versículo 29 ao 31, que diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai ao chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Vamos pegar frase a frase dessa aqui. Ó. Percebam o cuidado das palavras de Jesus falando do Pai. Então, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Um ser, por mais simples, podemos dizer assim, que seja, que é um pardal, né? Que é uma ave que vivia, eu digo vivia, porque hoje nem isso a gente tem mais aqui na cidade, né? Mas era uma ave da cidade, normalmente. Vale mais do que qualquer coisa material, que as moedinhas, para Deus. Não é? E nenhum deles vai cair ao chão se Deus não permitir. Deus está no comando de tudo. Não é? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. No meu caso, cada dia ele tem menos trabalho para contar, tá? Mas o que ele quer dizer com isso? Nós somos indivíduos únicos perante Deus. Nenhum de nós é igual. Deus nos enxerga como único e nos ama como nós somos. E não tenham medo, porque nós valemos mais que os pardais. Não é? Então é isso que essa mensagem está trazendo para nós. É que a gente precisa ter essa confiança. Nós precisamos entender que nós precisamos nos amar, porque acima de tudo, Deus nos ama. E essa é o grande objetivo que a gente tem que ter em mente, né? Porque quando a gente está nesse processo do desvalor, a gente começa a entrar em processos como depressão e outras coisas, né? Mas a gente precisa trocar essa sintonia, né? A gente precisa trabalhar o nosso auto-amor. E trabalhando o nosso auto-amor, nós vamos ter a nossa autoestima recuperada. Mas cuidado. Existe aí uma
uma questão que a gente precisa tomar bastante cuidado. Quando a gente está falando de autoestima, cuidado com orgulho, com vaidade. Não é disso que nós estamos falando. Não é? Eu não sou melhor do que todos. Eu tenho algumas habilidades e eu conheço as minhas habilidades. Mas eu também tenho meus defeitos. E eu conheço os meus defeitos. E mais do que conhecer, eu aceito os meus defeitos. Aceitação. Né? Eu preciso me aceitar. Quando a gente aceita, a gente passa a trabalhar isso de uma forma melhor. Se a gente pegar um estudante que diz assim, eu sou ótimo em humanas e sou péssimo em exatas, o que ele faz? Ele vai se esforçar mais nas exatas, não é isso? Ou deveria, né? Os nossos de casa, às vezes, nem sempre fazem isso que a gente acha que eles deveriam. Brincadeiras, tá, pessoal? Mas esse é o nosso objetivo. Então, no momento que eu me aceito, no momento que eu entendo quem eu sou, que eu sei quais são os meus defeitos, eu consigo trabalhá-los, consigo melhorá-los. Então, cuidado, né? Que quando a gente fala disso, da autoaceitação, primeiro, cuidado com a vaidade, com o orgulho. E segundo, cuidado com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim mesmo. Nós espíritas, né? A gente já fala assim, tem a próxima, né? Na próxima eu venho resolver isso aqui, porque essa não vai dar mais tempo. O tempo é agora. A gente tinha um colega no deck que falava muito disso. Assim. Nós não temos mais tempo. Ele era muito duro. Mas ele falava exatamente isso. Nós não temos mais tempo. O tempo é agora. É agora. Na nossa preparação, a gente estava, né, uma mensagem que falava do tempo. E ela falava exatamente isso. A pessoa recebeu uma incumbência de uma obra e ela queria a obra perfeita. Só que ela demorou 30 anos para fazer a obra perfeita e a obra perfeita não estava pronta. E ela não estava colocando em prática aquilo que ela se propôs a fazer. Então, gente, o tempo é agora. Para nós é exatamente isso. Sempre nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, tá? Então, Hermance diz o seguinte, em Laços de Afeto. Aprender a amar é, pois, competência essencial que deveria fundamentar quaisquer conteúdos de nossas escolas espirituais. Aprender a amar o próximo, aprender a amar a si, aprender a amar a Deus. Ela continua. Aprender o auto-amor é arar a terra mental para ser. Quando o lograrmos, recuperaremos a serenidade, o estado de gratificação com a vida, a compreensão de nós mesmos, porque o sentimento será então um espelho translúcido das potencialidades superiores depositadas em cada um de nós pela inteligência suprema do universo. Essas duas frases dão uma palestra. Percebam, então, que o auto-amor é tudo. Né? Um dia um menino perguntou ao pai assim, pai, qual o valor da minha vida? E o pai falou para ele assim, vou te ensinar. Deu uma pedra a ele. E falou para ele assim, você vai ao mercado, tente vender essa pedra. E quando você chegar lá, se alguém perguntar o preço, você não diga nada, você apenas erga 2 dedos. O menino foi feliz ao mercado. Mostrou a pedra. E aí a pessoa olhou, né, uma senhora olhou a pedra e falou, nossa, fica muito bonita no meu jardim essa pedra. Quanto custa? E ele fez assim. E aí a pessoa disse, nossa, $2, a história está em dólar, tá? $2, eu fico com ela. O menino voltou para casa feliz. Pai, querem pagar $2 nessa pedra. O pai, que bom, meu filho.
Faz o seguinte agora. Vá ao mercado agora, desculpa, vá ao museu e tente vender essa pedra. No mesmo processo. Não diga quanto vale, erga os seus 2 dedinhos. Tá bom. Ele foi lá. Chegando lá, a pessoa olhou a pedra, gostou da pedra, tinha o seu valor, e ele perguntou, quanto custa? Nossa, $200? Eu pago. O menino voltou radiante para casa. Pai, a pedra vale $200. Ótimo, meu filho. Agora vá a uma casa de pedras preciosas e mostre essa pedra. E faça o mesmo processo. E aí o menino foi lá. Chegou lá, fez o processo, quanto custa? O cara, $2.000? Eu compro agora. Quando o menino retornou, o pai falou, e agora? Você entendeu o valor da sua vida? E aí o pai explicou. O valor da sua vida está nas escolhas que você faz, nos grupos que você escolhe estar ao seu lado, nas pessoas que te dão o valor. Se você escolher ficar com pessoas que te enxergam por apenas $2, é uma escolha sua. Mas você pode escolher, com inteligência, estar ao lado de pessoas que você vai ter um valor inestimável. Não é isso? E cabe a quem isso? Cabe a nós, ao nosso alto amor. Se eu estou desvalorizado, eu acabo me unindo a pessoas, eventualmente, que me desvalorizam mais ainda, muitas vezes. Agora, quando eu estou, né, com o meu alto amor em dia, né, eu tenho essa possibilidade. E é isso que a gente precisa, pensando aqui, né, a gente, com os nossos filhos, a gente precisa conseguir demonstrar isso para eles. A adolescência é uma fase terrível. Então, quem tem ou já teve os filhos adolescentes, ou quem lembra da sua adolescência, a minha tá bem lá no passado já. A gente sabe que a gente se une a grupos que não nos valorizam, né? E a gente precisa tratar os nossos queridos com carinho. Mostrar para eles que existem grupos muito melhores do que aqueles. Proibir não é o caminho. Principalmente que, né, no adolescente, a proibição é tudo que ele quer para fazer aquilo, né? Toda vez que você proíbe um adolescente, ele fala assim, então é exatamente isso que eu vou fazer, né? Então proibir não é o caminho, mas conversar, mostrar, e mais do que tudo isso, exemplo. Nós não nos amamos, como que eu posso mostrar para o meu filho o que é o alto amor? Se eu não me valorizo, como eu posso mostrar para o meu filho, para minha filha, como é que a gente deve se valorizar? Então, pessoal, a gente precisa estar sempre atento a isso com nós e principalmente com os nossos queridos, né? Em Provérbios, no Antigo Testamento, tem a seguinte frase: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então vamos fazer boas escolhas. Vamos trabalhar em buscar tanto nós, nossa família, né? Em fazer boas escolhas. Inclusive, nós devemos buscar e mostrar para eles que nós somos boas escolhas para eles. Compartilhem momentos com eles. Compartilhem. Mesmo que não seja exatamente aquilo que você gosta. Nas últimas 2 semanas eu comprei ingresso para 2 shows que eu não gosto. E eu vou levar um num e outro no outro. Ok. Faz parte da vida. Agora, eu podia falar assim, vai sozinho, ou vai com aquele amigo que a gente já não gosta mesmo. Então, ok, eu vou com eles. Então, vamos fazer esse esforço para mostrar para eles que nós somos uma boa escolha, uma boa companhia para eles. Tá bom, gente? Ok, mas alto amor. Se eu não consigo desenvolver isso,
né? Fica um pouco mais difícil de eu passar. Então, como é que a gente pode desenvolver o alto amor em nós? Paulo, em Gálatas, escreveu o seguinte, tá? Tudo que o homem semear, isso também irá colher. Não é? Emmanuel, em Palavras da Vida Eterna, disse o seguinte: o universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência de vibrações. Se nós vibrarmos o bem e o amor, nós vamos receber o bem e o amor. Então, o amor é isso, é uma corrente de vibração. Nós precisamos vibrar isso. Fácil? Não. Aqui dentro é bonito, né? Quando a gente entra daquela porta e vem aqui, é fácil. E quando eu saio? No mundo onde a disputa ela sempre ocorre, né? Onde você vai visitar um cliente e você está disputando uma venda com centenas, dezenas de concorrentes, por exemplo. Mas você pode, ainda assim, trabalhar com respeito, com amor, e as coisas vão dar certo. Não é? A gente não falou antes que Deus sabe de tudo, nada acontece sem que Ele queira? Então é isso, pessoal, é isso que a gente precisa ter. Ter em mente que nós precisamos ser melhores. Um pouquinho melhor a cada dia. Não só aqui dentro. Como eu disse, aqui dentro é fácil. Mas quando a gente sai lá fora, as coisas são diferentes. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu estou muito longe de ser Madre Teresa de Calcutá. Não é porque eu estou falando aqui na frente que eu sou algum exemplo. Não sou não, gente. Eu tenho muitos defeitos. Alguns que eu nem gosto muito de lembrar. Mas a gente precisa trabalhar isso. E qual é a dica, então, para a gente tentar fazer esse movimento? Incluir pequenas ações no nosso dia a dia. Não pense em grandes obras. Olha que maravilhoso isso aqui, 63 anos. Essa é uma grande obra. Mas não pensem nisso. Pensem em pequenas ações do dia a dia de vocês. Isso vai fazer com que o amor contagie. Vamos a alguns exemplos? Gratidão. Vocês já agradeceram a oportunidade de estar aqui hoje? Mais um dia aqui na Terra, podendo evoluir? A gente esquece disso, né? Acorda correndo, toma café, sai atrasado, e o ônibus, e o metrô, e o chefe, e a gente esquece disso daí. Então, gratidão, vamos ser gratos às oportunidades que a gente tem. Agradecer pequenos gestos. Aquela pessoa que segura o elevador para você. Agradeça. Mas agradeça de coração, não, né? Aquele que nem sai a voz, né? Obrigado. Agradeça de coração. Sorria e agradeça. Porque eu tenho certeza que se ele fechar a porta do elevador e for embora, você vai falar assim, puxa vida, podia ter me esperado, né? Então, se você reclama, por que você não agradece? Então, a gente precisa mudar essa corrente. Agradecer o motorista que para na faixa de segurança para você atravessar. Ah, isso é obrigação dele. É obrigação dele. E só por isso você não pode agradecer? Não é? Ele é uma obrigação dele perante a lei dos homens. E perante a lei de Deus, você não pode sorrir para ele e agradecer? Então, gratidão, pessoal. Gratidão. Um pequeno exemplo do nosso do dia a dia que pode nos levar a desenvolver o amor, desenvolver o alto amor. Gentileza. Retribua. Segure a porta do elevador. Pare para a pessoa atravessar na faixa de segurança. Ah, eu estava muito rápido. Não, você não estava rápido. Você está distraído. É outra coisa. Né? Mas pare para a pessoa atravessar. E mais do que isso, tem uma senhora aqui na frente que está de máscara. E eu vou usá-la como exemplo. Olha que bonito. Ela sorriu. E eu não estou vendo os lábios dela.
A pandemia nos trouxe a oportunidade de reconhecer um sorriso dos olhos. E é muito bonito. É muito bonito. Vamos sorrir. Vamos sorrir, gente. Por que a gente fica carrancudo muitas vezes? Ah, nada de bom aconteceu. Mas alguma coisa de ruim aconteceu? Não, então sorria. Não sorria. Não é? Então, vamos retribuir o que a gente recebe, né? E vamos também reconhecer as nossas pequenas coisas, né? Parafraseando o AA, só por hoje eu não xinguei no trânsito. Por hoje, porque ontem eu xinguei. Então minha plaquinha tá lá 0 dias sem xingar no trânsito. Já foi pior. Eu xingava, esbravejava, abria o vidro e xingava de verdade. Hoje eu xingo pra mim. Às vezes nem verbal é só no pensamento. Então já melhorei. Né? Então vamos reconhecer pequenas conquistas do nosso dia a dia. Ah, eu não consigo. Não, você conseguiu. Você só não está se observando. Você já conseguiu pequenas melhoras. Né? Então vamos fazer isso e reconhecer no outro também. Né? Reconhecimento do esforço. Aí, eu corro 4 maratonas no ano e eu treino 100 quilômetros por semana, e aí vem o colega de trabalho, gordinho, sedentário, não que eu não seja gordinho, mas ele vem e fala assim, nossa, eu tô conseguindo andar 15 minutos por dia. Parabéns para ele, reconheça, porque provavelmente, para ele ter esse movimento dos 15 minutos por dia, é muito mais difícil do que você que faz 4 maratonas no ano. Na cabeça dele, esse esforço é tremendo. Então, vamos retribuir, vamos reconhecer, pessoal. Então, esses exemplos do dia a dia é que vão construir para a gente uma vida mais leve. A vida já é difícil. E ninguém disse que seria fácil. Vocês acham que quando a gente assinou o contrato lá em cima que a gente ia vir para cá, a gente falou que ia ser fácil? Não. Talvez a gente assumiu coisas que a gente ainda nem chegou perto delas, né? Mas vamos deixar isso mais leve, vamos deixar mais fácil isso daí, né? A gente tem um grupo de trabalho, no trabalho, com um cliente, que a gente brinca, que a gente fala assim, é um bando de palhaço. Nós trabalhamos muito sério. O trabalho é entregue seriamente. Mas nós somos um bando de palhaço, a gente brinca o dia inteiro. Uma piada, uma risada, sempre tem alguma coisa acontecendo. É tão mais fácil trabalhar assim, né? O Espírito Sheila convida cada pessoa a olhar para dentro de si, entendendo que a maior descoberta não está no mundo exterior, mas na própria essência. Muitas vezes buscamos felicidade, paz ou soluções em lugares distantes, sem perceber que elas florescem no interior quando cultivamos autoconhecimento, humildade e amor. Parece simples, né? Mas é isso, pessoal. Vamos colocar isso no nosso dia a dia. E isso vai mudar, e vai mudar as nossas crianças, a relação com os nossos filhos. Então, só para fechar, que faz um bom tempo que a luz verdinha está acesa e eu não dei atenção a ela. Só recapitulando, tá? Autoamor é o caminho para elevar a nossa autoestima. O Evangelho nos ensina que nós devemos amarmos uns aos outros. Se você está achando que não vale um tostão furado, para Deus você é inestimável. E o amor e Deus não está lá fora, está dentro de cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, vou tirar daqui. Está meio desleal aqui. Os tarefeiros. Melhor assim. Muito obrigada, Maurício. E os tarefeiros agora vão sair para assistência. E nós vamos agora relaxar,
e fazer a nossa vibração final, relaxando e esquecendo as preocupações por um momento. E por tanto que recebemos, agradecer a Deus essa tarde, todos os conhecimentos, a palestra. E vamos agora vibrar com Jesus pelo nosso planeta, imaginando muita luz, muito agradecimento por estarmos aqui, nos desenvolvendo espiritualmente, tendo consciência de que o lugar importante de estar hoje foi aqui nessa tarde, buscando as mensagens de Jesus, as boas reflexões. Vamos vibrar por Jesus, por todos os países, pelo nosso país, por todos os países e todos os países em guerra também, que recebam muita luz, muita paz, que encontrem a harmonia durante a jornada, durante seu caminho de desenvolvimento. Vamos vibrar com Jesus por todas as crianças que sofrem o abandono, pelos idosos nos asilos, vibrar com Jesus por todos em penitenciárias, que todos encontrem a paz e a esperança necessária e a alegria e encontrem Deus no coração de cada um. Vamos vibrar com Jesus por todos os nossos familiares queridos, nossa família, nossos filhos, entes queridos, que estejam bem, que tenham consciência e alegria do desenvolvimento espiritual. Vamos vibrar com Jesus por todos, enfim, por toda a casa, instituição de oração, e vibrar muito aqui pelos céus, que há 63 anos nos ajuda tanto, nos ampara, nos mostra um melhor caminho. Vamos vibrar com Jesus por todos os moradores de ruas, todos enfermos, que encontrem a saúde, encontrem as pessoas que os ajudem. E vamos vibrar humildemente por nós mesmos, para que continuemos nesse caminho tão bom da iluminação. Obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por essa tarde, essa palestra tão abençoada. Que assim seja, graças a Deus. E nós temos agora os recados que nós tivemos a música no início. Nós temos só alguns recadinhos. O primeiro recado seria os quadradinhos de lã, né? Que continua sempre essa atividade. E quem não souber fazer, pode estar doando a lã, ou pode trazer o quadradinho de lã. E vai ser montado as colchas, né? E toda a verba vai ser doada para a IAM, né? O braço social da casa. E nós temos agora também as sacolinhas de Natal, que já estão sendo vendidas, né? E a casa pretende atender as 500 crianças, que são 350, por volta de 350 daqui, e tem algumas ONGs que a casa está apadrinhando também e vai auxiliar. E nós temos no site, né, dos céus e tudo, o contato do pessoal de vendas. O valor é 170 cada sacolinha, né? Pode estar fazendo em conjunto com algum amigo, alguma pessoa da família, né? E vai englobar, um calçado, um brinquedo, uma roupinha, acessórios de higiene, né? E você pode estar fazendo em conjunto com alguma pessoa, divulgando para alguém, né? E o último recadinho seria a próxima palestra da próxima semana, dia 22, que o tema vai ser Ser Espírita nos Dias Atuais. Uma palestra bem interessante para muitas reflexões. E agora vamos aguardar a assistência e muito obrigada.